A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Esse quem vos fala é vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Meus irmãos, hoje iremos fazer um breve estudo a respeito se o cristão ele pode comer alimentos consagrados ou sacrificados. Vamos ler a palavra do Senhor, amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um, Deus possa abençoar a família de cada um, o ministério de cada um, que Deus possa dar força para que os meus irmãos possam fazer a vontade e o querer do Senhor, amém? Vamos ler a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 25, amém? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 25, fala assim: comer de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque é a terra do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comer de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Amém? Então, meus irmãos, será que nós podemos comer as carnes consagradas aos ídolos, sacrificadas aos ídolos, que bem nós sabemos que são aos demônios? Então aqui a resposta está bem clara aqui, que nós não devemos comer esse tipo de carne, né? A não ser que nós não sabemos que é consagrado, né? Porque todo cristão, pelo menos aqui em casa, nós, quando vamos comer qualquer tipo de alimento, seja na nossa casa, seja na casa de um irmão, a gente geralmente nós oramos, né? E entregamos o alimento na mão do Senhor, para que o Senhor possa tirar a imundícia, a impureza, para que o Senhor possa santificar aquele alimento, para que não venha fazer mal para nós, né? Então geralmente nós fazemos uma oração antes de se alimentar, né? Então, querendo ou não, ali a gente já estamos consagrando o alimento ao Senhor. Mas se alguém falar para nós, olha, isso foi sacrificado, então a gente, pela palavra de Deus, a gente deixa de lado, né? Eu já ouvi muitos irmãos falando que vai na casa de alguém ou já conhece alguém que é da macumbaria, da umbanda, da quimbanda, do candomblé, e fala que o irmão trouxe um prato consagrado para ele comer, ele levantou ao alto, consagrou ao Senhor e ali depois ele se alimentou, né? Então, só que isso daí é errado, irmão. A própria palavra fala aqui, ó: mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu. Então não devemos comer coisas sacrificadas nem consagradas aos ídolos, por causa que a palavra fala para nós não comer, né? A mesma coisa que fala aqui no capítulo 10, versículo 25, fala assim: comer de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, né? Então tudo aquilo que se vende no açougue, geralmente a gente compra e come, né? Só que também o correto de nós que servimos a Deus, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, é perguntar no açougue como que eles matam os bois, como que matam o porco, né? Porque nós não podemos comer carne sufocada. Fala aqui no capítulo 15, no versículo 28 e 29 de Atos dos Apóstolos, fala assim, capítulo 15, versículo 28 e 29 fala assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas farei bem, se vos guardardes, bem vos vá. Então aqui nós vamos ver que o próprio Espírito Santo nos advertiu a não comer coisas sacrificadas aos ídolos, nem do sangue, que é pecado, e nem da carne sufocada. Ou seja, a carne sufocada é quando se mata um animal dando martelada, batendo no animal sem que eles degolem o animal, né? Porque o correto é degolar o animal para que todo o sangue caia na terra, porque a vida do animal está no sangue. Então se a gente comer da carne sufocada, isso daí o Senhor vai cobrar de nós depois. Então o correto de nós que servimos a Deus era perguntar no açougue como que eles mataram os animais, né? Se foi sufocado ou se foi degolado, né? Porque é errado nós comer carnes
sufocada. É pecado nós comer carne sufocada. Por isso nós temos que saber, né, como que o animal foi morto. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então aqui, voltando aqui para 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ver que nós não podemos comer daquilo que é sacrificado aos ídolos. Aqui a palavra do Senhor fala: não comeis aquilo que é sacrificado aos ídolos. Aqui no capítulo 10 do versículo 18 em diante fala assim: vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então aqui nós vamos ver, irmãos, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, que é como se fosse um culto aos demônios, né? Nós não podemos ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, né? Então, os gentios, quando eu falo os gentios, são aqueles que não servem a Deus. Quando eles sacrificam aos demônios. Então, essas pessoas que fazem esse tipo de sacrifício, seja na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, na magia negra, eles falam que sacrificam aos espíritos, sacrificam aos anjos de luz. E bem sabemos nós que os anjos de luz são demônios, né, que se transfiguram em anjos de luz. Então esses demônios enganam essas pessoas e fazem elas comerem carne crua, fazem elas sacrificar os animais a eles. Então aqui a própria palavra vai falar que aqueles que sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com o demônio. Então, se nós sabemos que essa carne é sacrificada aos ídolos, ou aos demônios, ou aos espíritos, seja lá o que eles dizem, aos anjos de luz, bem sabemos nós que são aos demônios. Então, que se nós sabemos que está consagrada e está sacrificada dentro de uma casa de Umbanda, de Quimbanda, de magia negra, sabemos que é aos demônios. E a palavra do Senhor falou: não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, quando nós pegamos alguma coisa, algum alimento sacrificado aos demônios e apresentamos ao Senhor, e falamos que o Senhor vai purificar, não, a palavra do Senhor fala que nós temos que se abster. Então, se nós sabemos que é consagrado aos demônios, não devemos comer. Mas fala assim: mas se algum dos infiéis vos convidar, quiserdes ir, comer de tudo que puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Então, se você não sabe que isso é consagrado, faça a sua oração normalmente, levanta ao Senhor, consagra ao Senhor e se alimenta. Então ali você vai estar na inocência. Mas se você sabe que é consagrado ao Senhor, não levante ao Senhor e peça para o Senhor consagrar, porque o Senhor ele não vai consagrar, porque você está sabendo que aquilo ali é oferecido a Satanás e está querendo ser participante da mesa de Satanás. Aqui em Juízes, olha que algo interessante que vai confirmar essa palavra. Aqui em Juízes, capítulo 6, versículo 23 em diante, fala assim: presta bem atenção, irmãos. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Olha que coisa interessante, irmãos. Aqui nós vamos ver que Deus fala para Gideão tomar o boi do pai dele, derrubar o altar de Baal e oferecer em sacrifício ao Senhor. Mas só que Deus, desde quando Deus deu a lei para Moisés, Deus sempre falou
para o povo pegar o primeiro boi, o primogênito boi, desde que não seja com mancha, desde que não seja coxo, desde que não seja com defeito nenhum, mas pegar o primogênito, que é as primícias, e consagrar ao Senhor, que o Senhor iria receber. Mas aqui Deus fala para Gideão pegar o segundo boi. Por que Deus falou para Gideão pegar o segundo boi? Porque o primeiro boi já estava consagrado a Baal, porque o pai de Gideão, ele seguia a Baal e não seguia ao Senhor. Então Deus já sabia que o pai de Gideão tinha consagrado aquele boi a Baal. Então Deus falou para Gideão: Gideão, pega o segundo boi e consagra para mim. Então, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então, Deus já sabia que estava consagrada. Então, trazendo para a palavra que nós lemos, que nós estávamos falando agora, nós não podemos pegar algo consagrado, que nós sabemos que é consagrado, e consagrar ao Senhor, porque o Senhor não vai aceitar. Mas se nós pegamos consagrado e não sabemos que está consagrado, e levantamos ao Senhor e consagramos o alimento ao Senhor, ali o Senhor vai consagrar. Por quê? Porque nós estamos na inocência. Então, se nós podemos comer as carnes, seja carne, seja alimento consagrado aos ídolos, não, irmãos, não podemos comer os alimentos consagrados aos ídolos. A própria palavra fala que nós temos que se abster desse tipo de alimento. Mas se nós não sabemos, estamos na inocência, vai lá e se alimenta, irmão, porque isso não vai te fazer mal. O diabo não vai entrar na sua vida, o diabo não vai conseguir te derrubar, não vai conseguir derrubar a tua família, o diabo não vai conseguir uma brecha na sua vida. Por quê? Porque você está ali na inocência. Então, se você sabe que tem algum alimento, alguma marca, tem muitas marcas que é consagrada aos demônios, sim, irmãos. Então, se você sabe que tem alguma marca consagrada aos demônios, se você sabe que tem algum alimento, se você sabe que o boi ou o porco foi matado sufocado, então se abstém dessas coisas, irmão. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Compra uma outra marca, compra aí um outro açougue. Vou contar um breve testemunho. Minha cunhada trabalhou num açougue e ela descobriu que esse açougue eles sacrificavam aos ídolos, aos demônios, e depois vendiam para as pessoas, porque eles tinham um açougue. E esse açougue, ele até hoje é aberto aqui em Guarulhos, e tanto é que a carne é bem mais barata que nos outros lugares. Só que depois que a minha cunhada falou isso para nós já tínhamos pensado em ir comprar carne lá, mas nós nunca compramos. Mas quando a nossa cunhada falou para nós que ali era um lugar que eles sacrificavam e depois vendiam, então aí mesmo que nós nunca foi, a gente passa direto. E as pessoas que a gente pode exortar, as pessoas que a gente pode instruir, as pessoas que a gente pode ensinar para não ir nesse açougue comprar esse tipo de carne, a gente fala para eles: não vai lá, porque essas carnes são sacrificadas, porque minha cunhada já trabalhou lá, então ela já sabe como que é lá. Então, nós temos que fazer, nós temos que se abster daquilo que é consagrado aos demônios. Amém, irmãos? Fiquem com esse breve estudo, se nós podemos comer alimentos consagrados ou sacrificados. Nós não podemos, irmãos, temos que se abster dessas coisas, amém? E que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.